A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar de algo muito importante, que é a graça combinada com esforço e dedicação. O nosso texto base se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 15. O texto diz assim: Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Vamos analisar? Esse texto traz algumas verdades bem importantes e podemos separar esse texto em 3 partes. A primeira parte apresenta o apóstolo Paulo consciente de quem ele era em Cristo Jesus, ele afirmando, dizendo: sou o que sou. Essa passagem às vezes pode parecer um pouco soberba, um pouco arrogante, mas na realidade não é. Na realidade, essa passagem ela demonstra a consciência e a clareza que o apóstolo Paulo tinha do seu ministério, do seu chamado e da sua relevância, da relevância do seu ministério. Mas ele avisa, ele informa, dizendo sou o que sou, no sentido da sua consciência de si mesmo, mas ele diz de que maneira que ele era, dizendo com muita clareza que era pela graça de Deus. A graça aqui é o ponto principal, é o ponto-chave. Ele entendia que o que ele era não era devido a mérito, não era devido à sua alta capacidade, não era devido a nada que era dele mesmo, que era original dele, mas tudo que ele só foi possível por meio da graça de Deus. Foi a graça de Deus que possibilitou o apóstolo Paulo alcançar um ministério de relevância, um ministério tão importante. Na segunda parte do texto, vai dizer assim, que a graça de Deus não foi vã ou não foi em vão. Ou seja, tem muitas pessoas. Na realidade, todos nós somos salvos única e exclusivamente pela graça. Mas a graça para com a gente, ela não pode ser uma coisa vã, uma coisa à toa, algo desperdiçado. Pelo contrário, nós devemos usar a graça com mais esforço. Nós devemos entender que a graça nos possibilita o crescimento, a graça nos possibilita alcançar maturidade, desenvolvimento. A graça nos possibilita o perdão, o aperfeiçoamento, a remissão dos pecados, a justificação, a salvação, enfim, tudo pela graça. Então o apóstolo Paulo, entendendo toda essa riqueza da graça de Deus, ele viu que não podia desperdiçar e falou que a graça de Deus para com ele não era em vão. Antes, ele dá agora um aviso tão importante, um ponto-chave do versículo. Vai dizer que ele trabalhou muito mais do que todos eles. Trabalhei muito mais. É a primeira chave que a gente vê. Ou seja, ele se esforçou, ele se empenhou, ele se dedicou. Então a gente precisa entender que a graça de Deus, ela precisa ser combinada com esforço, com dedicação, com um ato de se esforçar e de trabalhar. Tão grande foi o esforço do apóstolo Paulo, que ele afirma nesse versículo que ele trabalhou mais do que todos eles, mais do que os outros apóstolos, mais do que os outros ensinadores, mais do que os outros ministros e servos de Deus, ou seja, que havia um zelo, uma dedicação, um esforço do apóstolo Paulo muito grande. As pessoas às vezes veem a grandeza do chamado do apóstolo Paulo, mas as pessoas se esquecem que ele trabalhou e se dedicou muito mais do que todos os outros. Por isso que ele alcançou um ministério tão relevante e tão importante da parte de Deus a nosso favor. E na parte final do versículo vai dizer a maneira pela qual ele trabalhou. Ele reconheceu que todavia não era ele que havia trabalhado, ou seja, que o esforço não vinha do seu braço forte, mas ele reconheceu que todo esse esforço e toda a capacidade que foi dada para ele trabalhar tanto assim veio através da graça de Deus que estava com ele. Ou seja, ele atribuía
Todo o resultado de tanto trabalho, esforço, dedicação e zelo, ele atribuía à graça de Deus que estava com ele, e não à força do seu próprio braço. Então, a gente vê nesse importante versículo muitas chaves bíblicas, compreensão bíblica importante para a gente alcançar um lugar de relevância, um lugar de importância no ministério. Não para que os nossos próprios nomes sejam importantes, mas para que o trabalho que a gente faça, esse sim, seja de importância e de valor para as outras pessoas. E agora nós vamos ver a graça de Deus de uma maneira bem prática, bem didática. O que a graça de Deus não é. A graça de Deus, ela não é e ela não combina com crescimento sem esforço. Muitas pessoas estão achando que a graça de Deus é uma ocasião para a salvação e para o nosso aperfeiçoamento que não utiliza nenhum esforço, nenhuma dedicação. Isso não é a graça de Deus. Muitas pessoas também acham que a graça de Deus ela tem a ver com ficar completamente parado, somente esperando o cumprimento das promessas, sempre esperando algo acontecer. Na realidade, a graça de Deus não é ficar parado. A graça de Deus não é ficar esperando. E a graça de Deus, ela não combina com um ambiente sem nenhum esforço. A graça de Deus, ela não combina com uma vida sem leitura, sem oração, uma vida onde não se busca a Deus. A graça de Deus não combina com esses ambientes. Então, o cenário ideal da graça, o cenário prático da graça, que ela nos leva a um ambiente de gratidão, e essa gratidão, ela gera em nós uma resposta, que é mais dedicação, como diz a tradução NVT. Ela gera mais dedicação, ela gera esforço, ela gera zelo, dedicação, ela gera um trabalhar mais, um se esforçar mais. Então nós vemos na prática que muitas pessoas têm confundido a graça de Deus com uma ocasião para viver sem nenhum tipo de esforço e dedicação. São pessoas que nunca vão entrar para um cenário de maturidade. Por isso a importância e a relevância desse vídeo, desse conteúdo, para que você possa ser completamente aperfeiçoado e aperfeiçoada, em nome de Jesus. Que essa palavra possa te ajudar, que essa palavra possa te aperfeiçoar. Até o próximo vídeo, curta, inscreva-se e principalmente, compartilhe. Seja você transformado e transformada, em nome de Jesus.